Buenas tardes a todos os obreiros, obreiras, colaboradores, CPO, a todos que estão participando desde este momento del CPO. Vamos primeiro a hacer uma oração para que Deus pueda dar a direção. Espírito Santo, em o nome de nosso Senhor Jesus, nós uma vez mais aqui estamos reunidos para edificar, para orientar, abrir os olhos e o entendimento de tus servos, para que nenhum seja escravo ou enganado pelas obras de la carne. Quantos, meu Deus, que estão e se encontram frios, porque han praticado as obras de la carne e despreciado as obras del Espírito Santo. Mi Padre, bendiga e tome a direção desta classe, em o nome de nosso Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Abra sua Bíblia, porque vamos seguir meditando no livro de Gálatas, capítulo 5, desde o versículo 19 hasta o versículo 21. Domingo passado, nós outros comentamos sobre duas obras de la carne. São 17. Há mais, mas são as que estão mais destacadas na palavra de Deus. E domingo passado nós outros falamos do adultério e da fornicação. Que ele adultério não é solamente quando ele marido traiciona a esposa ou a esposa ao marido, mas é tudo aquilo que uno adultera. És puro, uno converte em puro. És limpo, uno sucia. Uno adultera uma conversação. Conversa uma coisa, amanhã interpreta outra. Tudo que és adulterado és obra de la carne. E la fornicação, como você aprendeu domingo passado, que és la prostituição, la pornografia, que és uno vivir tendo sexo sem ser casado, como você aprendeu. Mas hoje vamos falar de 6 obras de la carne. Mas primeiro, coloque por favor o tema da classe de hoje, que é esse aí. Você ha praticado as obras de la carne? Solo uno pode contestar se ha praticado as obras de la carne ou as obras del Espírito. Vamos a ler ele versículo para que você pueda se recordar. Aí está, Gálatas capítulo 5, desde o versículo 19 hasta o versículo 21. Pablo dijo assim: e manifiestas são as obras de la carne, que são adultério, fornicação, mira aí, fornicação, imundícia, lascívia, idolatria, hechicerias, inimistades, pleitos, celos, ira, conflitos, dissensões, heresias, envídias, homicídios, borrachera, orgia e coisas semelhantes a estas, acerca de las quais os amonesto, que já os he dito antes, que os que praticam tales coisas não heredarão o reino de Deus. Ou seja, quem vive na prática da carne, Pablo digo que não poderá entrar, possuir o reino de Deus. Vamos hoje falar desta obra de la carne que se chama la imundícia. Mas antes vamos ler ele comentário que colocamos para que você pueda entender. Mire que está escrito aí, por favor. Quando você me enviar ele resumo de la classe, eu vou lhe enviar ele estudo que estamos lendo neste momento. Diz assim: observemos
que o apóstolo Pablo conclui esta lista de obras de la natureza pecaminosa que produz dúvidas e frialdade espiritual. Las obras de la carne, la única função de ella é generar la dúvida, porque la dúvida é fruto dele pecado. E quem vive praticando as obras de la carne, vive em pecado. E ele, pecado, não genera seguridade, não genera certeza, genera uma dúvida e genera também uma frialdade espiritual. Por isso que muitos servos de Deus, você vê frios, você vê dizendo assim, não tenho prazer de vir a colaborar, de vir ajudar a los que se encontram afligidos. Eu he perdido essa paixão pelas almas, hasta pela minha mesmo, porque não vem domingo de manhã, já não vem às reuniões dia sábado, já não busca mirar nele Facebook, Obreiros Equador, em YouTube, Obreiros Equador Universal, las meditações. Então uno vai a se esfriando por causa da prática das obras da carne. Aí siga ele comentário, diz assim, preste atenção, quando Pablo usou a frase e coisas semelhantes a estas, indicam que ele pudo haber mencionado, pero não lo hizo. Pablo falou de las obras de la carne, mas ele não vivia e não viveu nesta prática. Mas ele estava orientando a los Gálatas que eles não poderiam servir a Deus praticando a obra de la carne. Eles tinham que abandonar o adultério. Eles tinham que abandonar a fornicação. Aí diz mais, vamos continuar, por favor. Diz mais assim, e então aclarou que os que praticam tales coisas, e isso quer dizer que os que praticam de maneira habitual não herdarão o reino de Deus. Então, aquele que vive na prática de la carne, ele não sabe, ou ele está se enganando, que ele não entrará nele reino de Deus. Se eu quero ser guiado por ele Espírito, eu tenho que fazer as obras del Espírito, alimentar meu espírito para quando a carne queira algo, eu possa estar forte para dizer que não, eu não vou a ser a vontade de la carne. Aí siga, por favor. A primeira que vamos ler agora, que é a terceira obra de la carne, la imundícia. Diz assim, são palavras súcias. São palavras súcias. Toda pessoa que pratica a obra de la imundícia, suas palavras são súcias. Como pode, de la mesma boca, que uno alaba a Deus, que uno ha dicho que ama a Deus, que Deus é todo para ella, la mesma boca que habla aleluia, é la mesma boca que habla palavras súcias. Nem necessito falar que tipo de palavras, porque você sabe o que é uma palavra súcia. E que diz mais? Palavras súcias, palavras de ameaça que não deveria sair da boca de um cristiano ou de um servo de Deus, porque quem é servo de Deus e vive nele Espírito, de sua boca não sale palavras súcias, nem tampouco palavras de ameaça. Não necessita ameaçar a nadie. Você deve abrir a boca para bendecir.
e não para maldecir. Vamos seguir no que diz aí mais. Palavras de maldições, quantos que hão dito, maldito, quanto que eu digo com o outro, ojalá que fulano passe por isso, não podemos abrir a boca para maldecir, temos que abrir nossa boca para bendecir e entregá-los em las manos de Deus, porque diz mais assim, chismes, pessoas que são chismosas, que lhe encanta falar de la vida de los demais, dos chismosos, que quedam preocupados demasiadamente com a vida de los demais. Se já está complicado cuidar de la nuestra, imagine cuidar de la vida de los demais. Quem vive na imundícia é chismoso. Lhe encanta hablar mal de uno para os demais, hablar para outro, fazer comentários. Isso é uma imundícia, obra de la carne. E que mais? Pensamentos sujos, ou seja, la imundícia é lo contrário de la santidade. Há pessoas que lhe agrada os pensamentos sujos, porque pensamentos sujos vêm para mim, vêm para o bispo Macedo, vêm para todos, sejam de Deus ou não, mas quando você está em espírito, que ele pensamento sujo, ele vem, você de uma lo rechaça, porque você não quer ser parte de uma vida com imundícia, e sim uma vida com santidade, porque aquele que se limpiou um dia, não pode volver a sujar-se com a imundícia, que são essas coisas que acabamos de falar. Há mais, porque se foi falar tudo, ele tempo aqui não é suficiente. Vamos agora falar de la lascívia, que diz assim, los que praticam la lascívia, les encanta la sensualidade, roupas apertadas e obscenas para chamar a atenção de seu corpo, que tem a tendência de la promiscuidade. Ou seja, aqueles que praticam a prática de la lascívia são aquelas pessoas que lhe encanta a sensualidade, roupas apertadas. Veja que na Igreja Universal é proibido proibir. Quando que você viu um pastor, um obispo, um homem de Deus no altar, falar de vestimentas, você tem que vestir assim ou vestir desta maneira? Não, porque é obra do Espírito Santo. Quando o homem ou uma mulher tem o Espírito Santo, a própria pessoa sabe que roupa deve vestir, não na roupa obscena, que tem mostrado suas partes para chamar a atenção dos homens, porque todos aqueles que não têm o Espírito Santo e que é carnal, só se sente bem quando põe uma roupa que chama a atenção, que passa na calle e aonde esteja chama a atenção por causa da sensualidade. Chama a atenção, é lascívia, porque toda mulher de Deus, todo homem de Deus pode ser elegante sem ser obsceno, pode ser elegante sem necessitar ter que mostrar parte de seu corpo para chamar a atenção, porque uma mulher que é de verdade nascida de Deus e ela põe uma roupa e que se encontra muito apertada, ela própria se sente mal. Nadie necessita lhe dizer, mire, este pantalão está muito apertado, esta roupa está muito apertada, mira, esta roupa está obscena. Nadie necessita, porque sua comunhão com Deus lhe mostra que roupa adequada há que usar
para não desagradar a Deus. Vamos seguir. Aí diz assim: todos os que estão em esta prática, lhes gusta la ostentação, lhe gusta ostentar. Quando não é sensualidade, é aquela pessoa que ella compra algo e ella quer que todos sepam, um carro, uma casa, um relógio, algo que ella compra, ella quer que todos sepam que ella tem, ou que ele tem. Ostentação é obra da carne, é lascívia. Aí ele diz mais aí, veja que está escrito aí, ou seja, mostrar a los demais que tem algo, como por exemplo, que tem um carro, uma casa, ou algo bueno, ou seja, a persona ella quer ostentar, ou dizer, mire, eu tenho isso, porque a carne é assim, a carne quer mostrar que tem, a carne quer mostrar que possui aquela coisa, mas quem é nascido do Espírito não está preocupado em ostentar, mas está preocupado que sua própria vida sirva para glorificar a Deus e ganhar a alma. Vamos seguir ele próximo, por favor. Idolatria. Talvez você diga, pastor Jorge, isso aí não, porque desde que eu me converti, eu não adoro mais a nada, só adoro a Deus. Mas mire no que está escrito aí, quando idolatria, quando não ama ou adora algo ou alguém mais que Deus, e também algo criado por las manos, mire, algo criado também por las manos de homens, e lo põe em lugar de Deus. Você pode verificar nele Salmo 115, versículo 1 até o versículo 9. Tudo que você põe por em cima de Deus, você está idolatrando. Você não pode idolatrar um pastor. Você não pode dizer, ele pastor tal, és meu padre na fé. Não, aquele pastor foi usado por Deus, que poderia ser qualquer, para lhe ajudar, para lhe mostrar ele caminho. Não lo tenha como padre em la fé. A esposa tal, és minha madre em la fé. Não haga isso. Não chegue para nenhum pastor e diga, meu pastorzito. Não. Você tem que agradecer a Deus, por Deus haver usado aquele pastor, aquele obispo, aquele obreiro, aquela pessoa, para que você hoje conozca Jesus. Eu agradeço a meu primeiro pastor, por todos os esforços que ele hizo, para eu encontrar ele caminho, pero ele não é meu padre em la fé, lo respeito, lo tenho uma consideração, mas se amanhã ele abandonar o altar, se amanhã ele abandonar ao Senhor Jesus, não vou a segui-lo, porque eu não sou idólatra, eu sigo solamente a uno, que és digno de toda adoração, que está por em cima de todas as coisas. Siga aí ele comentário, quando diz aí, quantos, sem dar-se conta, han puesto hijos, marido, esposa, novio, novia, família, dinheiro, trabalho em lugar de Deus. Quantas pessoas que han puesto um montão de coisas no lugar de Deus. Por causa desta novia, não vou mais à igreja. Por causa de meu novio, não vou mais à igreja. Quando eu me converti, quando eu me bautizei nas águas, entreguei minha vida a Jesus, sabe qual foi a primeira notícia que eu tive? Foi meu papá dizendo assim, me entras
você esteja nesta igreja, não me considere mais seu padre, só porque eu me bautizei. Mientras eu apenas frequentava a igreja, ele perseguia, mas não ameaçava de nada. Mas quando eu tomei a decisão de abandonar as obras da carne, que são estas que estamos lendo aí, idolatria, prostituição, adultério, um montão de coisa. Quando eu resolvi abandonar, o diabo se levantou. Foi duro escutar de meu padre que ele não queria mais, não me considerava mais seu filho, porque eu aceitei Jesus, porque eu abandonei os vícios, porque eu abandonei a vida suja. Foi triste, mas eu me dei conta que não era ele, era ele mal, que estava usando ele para eu volver a ser escravo da fé religiosa, da carne. Sabe o que eu disse? Eu comecei a lutar em contra ele mal que estava em meu papá, não em contra ele, o tratava muito bem, mas comecei a ayunar, comecei a orar por ele, eu e minha família, hasta que ele serviu ao mesmo Deus que hoje eu estou servindo, porque quem é nascido do Espírito luta contra as obras da carne e não coloca nada, nem nadie, nem posição, nem dinheiro, nada por em cima de Deus, porque nós outros queremos que você tenha sua salvação. O que você prefere? Ser milionário e ir para o inferno? Ou ser salvo? Ah, pastor, eu quero os dois, mas é necessário que você queira ser próspero, ter uma vida sentimental bendecida, ter uma vida bendecida, mas que Deus esteja por em cima de tudo isso, que Ele seja o mais importante, a ponto que se você perde tudo, de uma hora para outra, você perde tudo, você sigue servindo a Deus como Jó, perdeu todo, mas seguiu servindo a Deus. Vamos no próximo comentário, diz aí, hechicerias, de repente você diga, eu idólatra não, nem hago mais esta prática de hechiceria, porque eu me liberei delas bruxerias, de magia, mas há muita gente que não sabe, que há um problema que é pior que isso aí. Diz aí ele comentário, prática de bruxeria, de magia e de tudo que involucra las tinieblas, pero há algo que é pior que la hechiceria, que é la rebelião, rebelião a uma autoridade espiritual, a uma direção ou a la palavra de Deus. Ou seja, há muita gente que já não pratica a bruxeria, já não hace mais magia e hechicerias, mas hace algo que é pior que a hechiceria, que se chama rebelião, porque a Bíblia diz que a rebelião, como está escrito aí em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que a rebelião é pior que trabalho de bruxeria. Quando a pessoa é rebelde, quando a pessoa é rebelde, é de estar sendo pior que um bruxo. Pense em tudo isso, para ir eliminando a rebelião, lascívias, para ir eliminando todas essas coisas que são obras da carne. Coloque lá próxima, esta aí, inimistades, vamos ler, diz aí, és quando uno evita a uma persona por não gostar de ella, porque se juzga inferior ou superior, sendo orgulhoso. Há gente que se juzga inferior
E por se rusgar inferior, começa a ter inimistade com várias pessoas. Ou por se rusgar superior, a gente orgulhosa, que pensa que és alguma coisa, e nós outros não podemos pensar que somos alguma coisa, mas que somos usados por Deus para ajudar a muitos a se levantarem e encontrar ele caminho da salvação. Veja que a inimistade acontece porque muitos se encontram em esta situação. Aí diz mais, el espírito de la inimistade se alimenta de la carne. Toda pessoa carnal lhe gusta viver com inimigos. Lhe gusta estar em inimistade com um, com outro. Todos, um exemplo, vivem 15 pessoas em um lugar. As 14 pessoas têm um bom relacionamento, mas aquela pessoa tem problema com um, com outro, tem problema com todos. Quem é esse problema? É só você pensar. Quem é esse problema? Porque quem é nascido do Espírito, aonde chega, hace amigos. Claro que nós outros, por causa da palavra de Deus, há pessoas que se levantam contra nós outros, mas nós outros não se levantamos contra nadie. Buscamos a ser paz, buscamos hasta orar por essas pessoas. Mire que diz mais, porque o espírito da inimistade alimenta a carne. Não devemos sentir-nos inferior, nem tampouco superior, mas sempre servir a todos, sempre servir a todos, como se fuera a Cristo. Aí está a referência no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5. Há que servir a todos, sejam pequenos, sejam grandes, tenham uma posição de destaque em nosso meio ou uma posição sencilla, sirva a todos, como se você estivesse servindo a Cristo e não viva nesta prática de inimistade. Vamos lá, próxima, os pleitos. Os pleitos é justamente quando uno vive na prática de inimistade, já vive em pleitos. Vamos ler aí. La raiz de los pleitos vem também de la inimistade, que é quando uno quer imponer sua vontade, suas maneiras, seus caprichos, não aceita as direções e querem fazer todo a sua maneira, não respeita as normas, nem tampouco as disciplinas, vivem pleitos. Todo para esta pessoa é motivo de causar um pleito. Se você de repente está se identificando com alguma destas obras da carne, elimine. Se for necessário, se bautize novamente e determine o sepultamento desta velha criatura para que Deus lhe bendiga. Vamos a parar por aqui. Leemos 6 obras da carne. Domingo passado leemos 2, já estamos em 8. Falta a hora 9. Vamos chegar a 9 e próximo domingo leemos mais algumas obras da carne. Aproveite este ajuno de Daniel, porque esse ajuno de Daniel é justamente para isso, para eliminar as obras da carne, para que você viva, para que eu viva sendo guiado por ele Espírito Santo. Quem já tem ele Espírito Santo, amigo, amiga, aconteça um renovo, um avivamento. E quem não tem, determine que tu vais a terminar 2020
lleno del Espírito Santo. Todos os dias, em todas as reuniões, há um momento de búsqueda, há um momento de entrega. Aproveite, e se é necessário bautizar-se novamente, busque ao pastor, ou se não és bautizado em las águas, porque primeiro tem que acontecer ele sepultamento de la vieja criatura, tem que acontecer ele arrependimento e dar a espalda para este mundo sujo, para este mundo de tinieblas. Mande seu resumo, por favor, através de nosso WhatsApp. Quando você enviar ele resume, eu envio para você o estudo que acabamos de ler. 099 895 9144. E todos os dias, de lunes a viernes, sintonize nele programa Obreiros em Foco e motive a outras pessoas a sintonizar também, porque ha ajudado a los obreiros, a las obreiras, colaboradores, CPO, pero ha ajudado também a los que não vêm à igreja e apartados, que estão participando e pedindo orientação e conselho. E se você, obreiro, conhece alguma pessoa que está apartado em todo o país e que não ha tenido força para volver à igreja, por favor, comunique-nos, comunique a seu pastor, e aí acontecerá ele resgate em seu hogar. Vamos enviar a ele hogar delas pessoas um pastor, um obreiro, uma visita, e chegando allá, levaremos a bendição de Deus para todos. E todos os dias, de lunes a viernes, seguimos com nossa caminata de la fé por Oromá TV. Às 23 horas começa, e um quarto para a medianoite, ele, senhor o bispo Ronaldo, está dando uma palavra e orando com nós outros no altar por todos, porque sabe quando começa a hogueira santa? Sabe quando começa a hogueira santa? Depois que subimos a ele altar, não sei se tem aí as imagens do altar, a hogueira santa começa, aí está. Depois que subimos no altar e entregamos nossa parte. E quando entregamos nossa parte, ou melhor dito, o que Deus ha pedido, aí começa a hogueira santa. Como assim, pastor Jorge? Começa de você se manter confiante, porque não é fácil. Você sube no altar e coloca o que Deus pediu. Quando tu barras, tu sente falta de aquilo que você entregou no altar. Mas quando você confia, Deus não lhe vai decepcionar. Deus já está obrando. Confie. Não abandone sua confiança. Não degue as palavras de dúvidas, las dificultar de si para você, que você se equivocou. Porque depois que hacemos nossa parte no altar, a única pessoa que poderá ganhar todo é uno mesmo. Se uno dudar, ou se uno se arrepende de lo que isso no altar, mantengamos nossa confiança, mantengamos nossa fé. Eu hice lo que tinha que ser hecho, e lo que Deus tem que fazer, Ele hará e bendicerá a todos nós outros. Vamos fazer a oração, e próximo domingo novamente estaremos aqui para concluir este estudo das obras da carne. Mi Deus Todo-Poderoso, eu lhe agradeço por esta classe, e eu creio que a semilla já está sembrada dentro de tus servos, para não aceitar que as obras da carne prevaleçam em sua vida,
Hasta porque, Deus mío, quando nos bautizamos em las águas, allí abandonamos la vieja criatura, los viejos costumbres que desagradava ao Senhor, e não pretendemos volver a ser escravo de la fé religiosa, fria, emotiva, egoísta, emocional. Não queremos mais. Queremos viver a fé abraâmica, que é uma fé que não usa a emoção, uma fé de servidumbre, uma fé que coloca toda a confiança, que coloca toda a vida no altar. E o altar nunca permitirá que venha faltar alguma coisa para aqueles que confiam e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Meu Padre, eu entrego todos em tuas mãos, e que cada um com temor e reverência ponga em prática, porque aqueles que praticam a verdade e andam nele Espírito, sim, esses entrarão em tu reino para a eternidade. Meu Deus, toma-nos em tuas mãos e livra-nos de todo ele mal, livra-nos de la caída, livra-nos de las tentações, livra-nos de la carne. Entregamos todo em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Então, que Deus me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima. Amanhã, às 10 da noite, ele programa Obreiros em Foco, hasta 10:30. E às 11, sigue nossa caminata de la fé. Hasta luego. Santo es el Espíritu que habita aquí, renueva, transforma, restaura el alma. Ven con tus manos a derramar de tu unción, para que todos sientan tu gran amor. Ven a soplar en lo más profundo de mi ser, transformando corazones, nuestro vivir. Espíritu, ven, pedimos a ti con sinceridad de corazón, porque eres tú la piedra principal.